E vamos ver aqui o corte do 247. STF mantém imposto para ricos e cumpre a Constituição. Vitória do governo Lula. Vamos ver esse vídeo aqui para tentar entender. E depois vamos ver a Jandira Fegali detonando a hipocrisia sobre a ditadura. Vamos lá. Para que serve nós estamos aqui essa hora votando um projeto se o STF decide tudo? Acabei de receber a informação que o rei do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, são 513 deputados, 81 senadores da República, para no final apenas um homem decidir os rumos do Brasil. Então fecha o Congresso. Se é só o ministro Alexandre de Moraes que decide os rumos do Brasil, não sei para que nós estamos aqui, como de ontem para hoje, até 1h da madrugada. Ou seja, trabalhando em vão, porque no final quem decide é o ministro do STF. Os parlamentares, todos eles sem exceção, senadores e deputados, tomam vergonha na cara, ou eu pergunto, para que deputado, para que senador? Uma vergonha. Quando o Supremo Tribunal Federal acabou de dar um golpe, eu quero dizer que sim, houve um golpe, está havendo um golpe contra o povo brasileiro, um golpe contra a democracia, um golpe contra esse Congresso. Eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mais de 380 deputados votam pela suspensão do decreto IOF, o Senado vota, e aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente faz com que o decreto volte a valer, suspende, cancela, anula, joga na lata do lixo a decisão desse Congresso. Nós esperamos que Vossa Excelência, como presidente da Câmara, e o senador Alcolumbre, presidente do Senado, representem esse Congresso, e nós estamos aqui para apoiá-los. Nós precisamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Por que esse assunto foi parar no STF? Por que foi parar? Porque esta casa desrespeitou o povo. Porque ao votar contra a Constituição, que coloca isso como uma atividade específica, única do Executivo, esta casa desrespeitou o povo. Essa casa desrespeitou a Constituição. O que foi? Foi feito um recurso ao Supremo, porque essa casa desrespeitou a Constituição. Então essa conversa de que esse povo tinha que ser respeitado, a maioria aqui não. Essa casa, vocês desrespeitaram a Constituição. O que o STF fez foi repor a Constituição. E é para isso que existe o STF. Então, parabéns à decisão. O governo Lula estava certo, a casa aqui estava errada ao votar contra a Constituição. Essa é uma atividade específica, exclusiva do Executivo. E eu quero usar esse tempo para pedir quando que os deputados nessa casa vão vir usando o nariz de palhaço. Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da casa que teve uma postura extremamente correta, não enviando representante para audiência de conciliação, para quem não tem essa prerrogativa. Atacaram clandestinamente a pessoa do presidente Hugo Mota, indiretamente atacando essa casa. 200! E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a casa do povo. Isso precisa acabar. Eu estou me sentindo muito mal como parlamentar depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, derrubando uma decisão do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, do Senado por unanimidade, e da Câmara dos Deputados com 383 votos. Vossa Excelência, como primeiro vice-presidente dessa casa, acaba de expressar o nosso sentimento. O sentimento de como patriota brasileiro, estamos nos sentindo, homens e mulheres legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, ser desmoralizados. Eu quero fazer uma questão de ordem, baseado no artigo 17, parágrafo 2º. O artigo 17 diz das prerrogativas da presidência, que o senhor hoje assume com muita competência, e o parágrafo 2º diz que, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá à presidência a seu substituto e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Como Vossa Excelência fez aí uma opinião a qual eu discordo, eu queria apenas dizer a Vossa Excelência que, na verdade, o Congresso Nacional aprovou um PDL. E este PDL, ele revogou, no entendimento do presidente da República, prerrogativas do presidente da República. E, portanto, é papel do presidente da República ir ao Supremo Tribunal Federal e ver se, de fato, o Congresso poderia ou não revogar as suas prerrogativas. E eu leio para Vossa Excelência, já que podemos fazer esse debate, o que está no artigo 153 da Constituição Federal. Compete à União instituir impostos sobre... E aí vem o item 5, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, IOF. Ou seja, compete ao presidente da República, por decreto, fazer alterações no IOF. O presidente da República fez essas alterações, presidente, com a sua prerrogativa. O Congresso Nacional derrubou as prerrogativas presidenciais. Ora, quem tem razão?
o Congresso ou o presidente? Quem vai dizer quem tem razão é o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula foi ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, tão temido por aqueles que tentaram dar o golpe no país, ele simplesmente disse, olha, é realmente prerrogativa presidencial, à exceção de tal ponto, em que ele então retirou. Está tudo, presidente, dentro das normas democráticas. O Congresso fez um PDL, o presidente recorreu ao Supremo e o Supremo disse, neste caso, o Congresso não poderia retirar essa prerrogativa presidencial. A mesma coisa quando o Congresso votou para sustar as ações contra o deputado Ramagem, que era, na época, presidente da BIM. O Supremo também revogou a ação do Congresso. O Congresso Nacional pode muito, nós podemos muito, mas nós não podemos tudo, presidente, porque tem uma Constituição no lugar. Não adianta espernear. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que tem a ver com a competência do Supremo. Qual é a competência do Supremo? Fazer o controle constitucional. E o PDL que susta o decreto de Lula de aumento do IOF, ele é inconstitucional. Vamos ao artigo 14 da nossa Constituição. Nesse artigo está explícito, ele autoriza o Congresso a sustar atos presidenciais apenas quando exorbitam do poder regulamentador. E o que fez o decreto? Fez lei? Criou lei? Não, colegas. O presidente Lula exerceu a sua competência tributária explícita no artigo 153 da Constituição, parágrafo 1º. Então, em termos formais, o Supremo cumpriu o seu papel. E em termos morais, isso é bom para o povo, porque a decisão do presidente Lula de cobrar a conta de quem ganha mais, de quem tem mais no bolso, para poder não precisar cortar tanto na educação, na saúde, está correta, colegas? O mais importante do que a arrecadação, me parece, é a reafirmação do direito líquido e certo de que o Executivo tem condições de regular, legislar sobre matéria de impostos, especialmente do IOF. Ele tem a propriedade, isso é um direito líquido e certo lhe garantido pela Constituição brasileira, e isso estava sendo colocado em dúvida pelo Poder Legislativo, e o Judiciário agora dirimiu isso, evitando um problema institucional que estava sendo criado, que era essa insinuação, essa invasão das prerrogativas do Executivo, do presidencialismo brasileiro. Então, de certa maneira, o Judiciário reafirma a natureza do presidencialismo brasileiro, que estava sendo, digamos assim, corroído por essa interferência do Legislativo. Então, eu acho que isso também é um sinal muito importante, agora, afinal, esclarecido. E acho que é num momento muito importante, né? Porque é o momento em que o Congresso assume a bandeira de defesa da nossa soberania, né? Houve uma aproximação, é lógico que é uma aproximação momentânea, mas houve. Agora vamos ver só a questão da ampliação do número de deputados, né? Vamos ver como é que o presidente vai se vai vetar ou não essa ampliação. Eu continuo achando, como a Tereza, que ele não vai vetar, mas também não vai aprovar. Grande corte aí do 247. Gostei desse conteúdo misturando Congresso e informações também. Informações do próprio site. Vamos ver agora também Jandira Fegali dando um show, meus caros, minhas caras. Vamos ver a grande Jandira. Bora. Que aqui no plenário as pessoas sabem diferenciar o que é ditadura e o que é democracia. Eu vejo alguns deputados falando aqui de ditadura como se eles não apoiassem a ditadura militar, que ceifou vidas, torturou, desapareceu com pessoas e continuam sustentando torturadores, líderes da tortura, continuam sustentando posições contra o Brasil, contra a democracia brasileira e querendo anistia para quem faz golpe contra a democracia brasileira. Então são as incoerências que a gente assiste aqui. Mas hoje nós temos uma notícia muito importante dentro da linha da memória, da verdade e da justiça. Todo mundo aqui conhece o Colégio Pedro II, é famoso, um instituto federal, e que hoje no seu conselho, dirigido pela reitora Ana Paula Giraud, uma reitora mulher, a primeira reitora do Colégio Pedro II, eles, no seu conselho, eles retiraram todas as homenagens aos ditadores que tinham nomes nos prédios da estrutura do Colégio Pedro II, todos foram retirados, e o prédio da reitoria levou o nome de um ex-aluno,
que é Lincoln Bicalho Roque, que foi militante do nosso partido, do PCdoB, que foi assassinado pela ditadura em 73. E é bom que aqui a gente mostre o que uma ditadura faz. Eu vou ler aqui o nome dos ex-alunos que foram assassinados pela ditadura nesse período da década de 70. Anselmo André Amado Júnior, presente. Alex de Paula Xavier Pereira, presente. Fernando Augusto da Fonseca, presente. José Roberto Spigner, presente. Kleber Lemos da Silva, presente. Lincoln Bicalho Roque, presente. Lucimar Brandão Guimarães, presente. Luiz Afonso Miranda Costa Rodrigues, presente. Marcos Nonato da Fonseca, presente. Nome de ex-alunos assassinados na luta política que faziam contra a ditadura. E hoje eu quero render a minha homenagem à reitora Ana Paula de Rô, ao Colégio Pedro II, ao seu conselho, que faz esse resgate da memória, da verdade, e espero que a justiça prevaleça no Brasil, sem anistia. Muito animado com a perspectiva de que o PL da devastação seja retirado de pauta. Muito impressionado com o que a gente está vivendo, preparando a COP30 e um PL desse tamanho vindo para prejudicar a questão ambiental do nosso país. E aí, presidente, eu queria lembrar que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor, a Defensoria Pública do Brasil, este ano tem como tema justiça ambiental é justiça social. Se a gente entender isso, entender o que a ANADEP, Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, propõe para o Brasil na questão ambiental, a gente consegue paralisar esse PL da devastação. Justiça ambiental é justiça social. Temos que cuidar do planeta, a única casa que temos, nós não temos outro lugar para ir. A proposta do presidente Lula de zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e escalonar, fazer um escalonamento para quem ganha até R$7.300, foi aprovada na comissão especial e está pronta para o plenário. Eu quero cumprimentar a comissão, cumprimentar o trabalho do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, e das bancadas que aprovaram essa matéria, mas principalmente ao povo brasileiro que buscou, através das redes sociais, num contato direto com o parlamento, a chamada justiça tributária. Porque esta garantia de isenção até 5.000 está sendo assegurada no momento em que se vai taxar aqueles e aquelas que têm salários superiores a 50.000. Isso tem um significado dos mais importantes. Pela primeira vez, um toque de justiça tributária em um país desigual como o Brasil. Mas, enquanto isso, do outro lado, o Brasil sofre novas ameaças do governo Trump. Vossas Excelências certamente estão sentados agora, porque estão cansados de esperar que um certo deputado de direita, que gosta de lacrar nas redes sociais, venha fazer seu vídeo agora criticando que Trump quer atacar, junto com Bolsonaro, o PIX. PIX que não foi criado por Bolsonaro, isso foi mais uma fake news. PIX que foi preparado ao longo de muitos anos, ainda no período do Banco Central, antes do absurdo dessa autonomia de lesa-pátria que o Banco Central foi levado. Mas o principal é a gente se dar conta da forma de utilização do Brasil que essa família Bolsonaro e essa direita fascista tem das nossas instituições nacionais. O PIX é bom para eles quando eles fazem a arrecadação, enganam os incautos e fazem um pé de meia bastante poupudo, pesado e vigoroso para que o filho do próprio Bolsonaro, deputado dessa casa sem nenhuma honra, inclusive, que já não deveria ser mais, vai à Disney aproveitar a sua presença nos Estados Unidos e de lá organizar toda a difamação do Brasil e o ataque à nação brasileira. Pois bem, senhores da extrema-direita, vossas excelências conseguem enganar a população para pedir PIX, né, para a conta do Bolsonaro e de todos vocês da direita, para se livrarem das multas que a justiça lhes dá, como a Carla Zambelli também o fez, mas, por outro lado, querem agora e apoiam o Trump para atacar o PIX, porque vocês estão ao lado dos cartões de crédito, das grandes bandeiras, vocês querem taxar o PIX. Vocês! E não a mentira que vocês falaram acerca do nosso governo. Portanto, os patriotas de verdade estão com Lula. Precisamos aprofundar, sim, o debate com a população
para evitarmos o desmonte do licenciamento ambiental, o nosso instrumento mais importante para reduzir riscos ambientais e garantir a sustentabilidade do planeta. E o pessoal do agronegócio precisa entender que essa pauta também é importante para eles e para toda a sociedade brasileira, porque os principais importadores do agronegócio brasileiro não querem mais comprar de um país que polua o meio ambiente. Por isso, vamos adiar esse projeto hoje e vamos tentar fazer isso. Muito obrigada. Vamos tentar adiar esse projeto de hoje de qualquer forma, porque, afinal de contas, estamos na defesa do ambiente, estamos num momento em que precisamos cada vez mais avançar nesse debate das mudanças climáticas, porque, afinal de contas, um governo formado por negacionistas é coisa do passado, e nós não podemos repetir os erros. Muito obrigada. Estivemos no auditório Nereu Ramos, numa grande manifestação popular. Carlinha, obrigado, querida! Plebiscito popular, um instrumento constitucional que, assim como outros instrumentos que rezam a nossa Constituição, permite uma maior participação da sociedade organizada nas propostas para a nossa Enfermeira sociedade. Rejane. Então, nós estamos diante, senhor presidente, de um debate fundamental para o futuro do nosso país. Um país mais justo, que valorize o trabalho, combata os privilégios e assegure direitos para a maioria da população. Esse plebiscito fala sobre acabar com uma jornada de trabalho 6x1, que é uma jornada que faz com que a maioria dos trabalhadores não tenha uma vida digna. E eu, como represento uma categoria de mulheres, a categoria de enfermagem, que tem, para além de uma jornada de trabalho de 12 horas por 36, é uma categoria que, quando chega em casa, ainda tem que se dedicar aos afazeres domésticos. Hoje, milhões de trabalhadores enfrentam essa exaustiva jornada, que rouba o tempo de convívio, lazer e descanso. É urgente, senhor presidente, que possamos reduzir essa escala sem uma redução salarial, porque dignidade não pode ser um luxo, dignidade tem que ser um direito, e essa escala ultrapassa o nosso poder, a nossa condição de convívio com a nossa família. Mas não basta mexer apenas na jornada de trabalho. Precisamos corrigir distorções estruturais no nosso sistema tributário, senhor presidente. Não é justo que quem ganha menos pague proporcionalmente mais. Os bancos, os bilionários, hoje não pagam absolutamente nada. Então, para concluir, é preciso, companheiros, aliviar quem sofre. E quem Carlinha, sofre obrigado, nesse país querida. são os Fechamos mais tudo, pobres. hein, gente? Ou ainda falta um membro? Que esse Falta um membro plebiscito só. propõe não só a redução da jornada de trabalho, mas também a tributação dos bilionários, das bets e dos bancos. E, além disso, a redução no imposto de renda, porque é uma forma mais justa de tratar a nossa sociedade. É por isso, senhor presidente, que esse plebiscito, que é uma forma da gente usar a nossa Constituição, está sendo passado para toda a população, todos os trabalhadores. É isso aí. A gente vai ver mais um vídeo, gente, que eu tô dando uma exclusiva no site agora, nesse exato momento. Já trago mais informações para vocês. Estou só esperando um ok aqui. Eu espero ter a ajuda de todos. Infelizmente, Arthur Lira ainda no plenário, da mesma forma, com seus partidos, com suas sugestões, para que a gente possa fazer um texto que atenda a quem precisa, não a A ou a B, nem pauta A, nem pauta B. Essa sempre foi a nossa vontade na presidência da Câmara e, muito honrosamente, nessa relatoria. Muito obrigado. Agradeço ao relator. Passa-se a votação. Declaro encerrado o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 2 destaques.
para encaminhar. A matéria foi extremamente debatida e eu lembro que nós temos logo depois a ordem do dia no plenário. Se alguém quiser encaminhar, é regimental. Senão, eu posso dar continuidade nos debates. Por favor. Em votação, o parecer do relator, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham e os contrários queiram se manifestar. Aprovado o parecer do relator por unanimidade na comissão. Aprovado, ressalvados os destaques. Passa-se a votação dos destaques. Eu vou repetir que sou favorável à isenção de R$5.000, R$7.500, R$10.000, ou seja, favorecendo as pessoas que ganham menos. No entanto, o que eu não concordo definitivamente é a criação de mais imposto, mais tributo e aumento de alíquota. Já se demonstrou na história recente de que aumentar a arrecadação não resolve o problema das contas, porque quanto mais o governo arrecada, mais ele gasta. Em 2023, ele arrecadou 100 bilhões de reais a mais que em 2022, mas gastou 290 bi a mais. Ah, mas foi precatório. O precatório foi só em 90 bi. Então gastou 200 bi a mais, ou seja, para cada R$1 que arrecadou a mais, gastou outros 2. A solução não é mais tributo, não é mais alíquota, maior alíquota, não é outros impostos. Senhor presidente, colegas parlamentares, o destaque do PL propõe a retirada da lei que nós estamos votando do capítulo 2A, que trata da tributação mensal de altas rendas. Quem ganha mais de R$50 mil por mês, mais de R$600 mil por ano. É isso mesmo. No momento em que Donald Trump ataca o Brasil com tarifas de 50%, se volta contra o PIX, que é uma conquista do povo brasileiro, agora está contra a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A grande preocupação do PL é proteger 0,3% dos contribuintes. 141 mil pessoas super ricas, cuja alíquota efetiva, ou seja, o imposto que eles pagam mesmo é de apenas 2,5%. Quando uma professora do ensino fundamental paga sobre 27,5%. Ao fazer esse destaque, o PL está dizendo que é contra a lei que isenta quem ganha até R$5 mil e que reduz o imposto a pagar de quem ganha até R$7.350. Por quê? Porque sem a compensação, essa lei se torna inconstitucional. Nós não podemos votar nenhuma lei sem estabelecer, que gere isenção fiscal, sem estabelecer o mecanismo de compensação. E a compensação aqui, compreendida por quase todos os partidos desta casa, é jogar sobre os super ricos essa mínima compensação para que a nossa lei possa sair redondinha, sem poder ser questionada juridicamente por quem quer que seja. Portanto, somos contra o destaque apresentado pelo Partido Liberal. E pedimos agradeço, apoio. Deputado Merlong Solano. Trata-se de DVS. Portanto, quem votar sim, aprova a matéria destacada e mantém o texto do relator. Quem votar não, rejeita a matéria destacada e altera o texto do relator. Em votação, a matéria destacada. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a matéria destacada, fica mantido o texto do relator. Verificação. Verificação concedida. Solicito que os senhores e senhoras deputados registrem seus votos. Gente, enquanto vai rolando essa putaria do Congresso, olhem o furo que eu acabei de dar lá na Folha Democrata, está no nosso chat neste momento com o link. Leia a matéria, a gente já vai trazer em seguida, tá? Vamos lá. Está iniciada a votação. Se algum partido quiser orientar por obstrução ou orientar a matéria, pode ficar à vontade. Como orienta o PL? Presidente, cadê o teor da emenda, por favor? Deixa só. Destaque suprime o 2A do artigo. Tira a cobrança. Senhor presidente, vai ter orientação que o governo quer orientar. Pelo PL. Explica orientação aí, pelo PL. Explica o destaque, você começou e não terminou.
o destaque suprime o artigo 2A do texto. O que ele fala? É justamente aquele que fixa a alíquota mínima da cobrança das altas rendas. Para orientar, presidente. Ele não quer o alíquota maior, é a isso? votação para orientar com a palavra a bancada do PL. Presidente, uma questão, presidente, questão de ordem. Para pedir nominal, tem que ter quórum? O deputado Gilson é vice-líder da minoria, vice-líder da minoria pode pedir verificação. Com a palavra, o deputado Joaquim Passarinho, pelo PL, para orientar, está aberto o processo de votação. Presidente, eu queria colocar aqui, essa emenda foi apresentada pelo deputado Jordi. Logicamente, o PL vai acompanhar o deputado Jordi, mas eu queria colocar algumas coisas que não foram colocadas. O que o PL discute sempre é que a gente acha uma falha quando o governo manda arrecadação e não fala em corte de gastos. O governo só pensa em equilibrar suas contas arrecadando mais, metendo a mão no bolso do trabalhador, metendo a mão no bolso do contribuinte. Então, o que falta num projeto para ser redondo seria o governo fazer as duas partes, pensar numa arrecadação, mas também trabalhar e pensar em um corte de gastos, fazendo aquilo que o deputado Gilson falou há pouco. Não pode arrecadar um a mais e gastar 3 a mais. Esse aí, Kelly, é simples, como qualquer dona de casa, qualquer pai de família, qualquer cidadão do Brasil faz. Nós pedimos para as pessoas fazerem e o governo faz diferente. Falta um membro, gente. Vamos lá, turma. Agradeço, deputado Passarinho. Só para terminar... Não é assim. O deputado Passarinho orientou? Não. Presidente, não, sim? Não, o PL orientou? Não. Presidente, o PSB orienta sim. E a gente orienta sim porque somos a favor da responsabilidade social, do combate à injustiça, mas com responsabilidade fiscal. O que o PL e o Novo estão tentando fazer, mas não vão conseguir, é inviabilizar o projeto. Dizer que você quer isenção, que você quer o alívio de quem tem menos, mas que você não quer se responsabilizar, que você não quer que isso seja pago por alguém, é dizer que, na verdade, você não quer. Você não quer ficar feio na rede social. Você não quer dizer a verdade, povo brasileiro. Quem é a favor da isenção, quem é a favor do alívio para os mais pobres, tem que ter coragem de dizer quem é que vai pagar essa conta. E tem uma única resposta justa. Quem paga a conta não é a classe média, não é a educação, não é a saúde, é a parcela mais rica da população brasileira. E é por isso que a gente diz sim. Sim à responsabilidade social, com responsabilidade fiscal, para a gente poder avançar. Presidente, o meu companheiro de longa data, Ivan Valente, estava me lembrando um personagem do saudoso Chico Anísio, que nos deixou em 2012, justo veríssimo. Ele tinha um bordão terrível. Eu quero que o povo se exploda. Lembram disso, né? Aprovar esse destaque é explodir o projeto. É tirar seu nervo, sua vida, sua compensação, seu caráter de iniciante justiça tributária. Nós do PSOL reiteramos que foi feita a reforma tributária do consumo e agora começa, até ainda timidamente, a reforma da renda. Mas querer desalmar, descarnar o projeto é completamente inadequado, inadmissível e é uma contradição. Aliás, fica claro aí quem está preocupado com a situação de justiça social. Concluir. Ultra necessária nesse país e quem tem insensibilidade, para dizer o mínimo, quanto a isso. Portanto, sim ao texto. O pessoal orienta assim, avante, Novo. Deputado Gilson, orientação pelo Novo. Minoria e oposição, presidente. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu não estou falando que nós não, repito, temos que deixar de isentar. Eu estou dizendo que as políticas públicas devem ser vistas conforme a consequência e não conforme a intenção. E a consequência aqui é errada, é ruim. E o Chico Anísio também tem um bordão que diz, e o salário, ó. Quanto mais o governo cobra do trabalhador, do empreendedor, esse é o custo da sociedade. Agradeço, deputado Gilson.
como orienta a maioria, como orienta o governo. Deixa eu tirar aqui a bolsonarista. Tchau, tia. O governo e a maioria juntos. Ó, primeiro, que essa emenda do Novo ela é desumana para com os mais pobres. Não é do Novo. Bom, do PL, dos dois. Defendida pelo Novo. Ela é desumana porque como disse o Raul, ela é desumana porque ele é a favor da isenção, mas para compensar a isenção é tirar dos mais pobres. É tirar direitos. Ou seja, não querem tirar um pedacinho do patrimônio, não é nem do patrimônio, é da renda, dos dividendos, para quem ganha acima de 50 mil reais, onde já se viu, mostra claro o compromisso desses parlamentares com os mais ricos. Tudo pode ser feito contra os pobres. Nada pode ser feito para os ricos, super ricos, ajudarem na compensação, que ela é boa para manter a redução de até 7.350. 5 mil reais, como o relator fez, 100%, e progressivamente vai deduzindo até 7.350 reais. É o começo de uma grande reforma da renda que nós precisamos fazer. Tirar, esse capítulo 2A, o artigo 6º, é tirar a alma do projeto. Era melhor ter votado contra o projeto. Porque é disso que se trata essa emenda, relator Arthur Lira. Tirar isso aqui, o projeto se acaba, fica um negócio sem rumo, porque vai compensar como? Portanto, o nosso voto, evidentemente, da maioria e do governo, é voto sim ao texto e dizer, presidente Arthur Lira, que, relator, essa manhã aqui na comissão especial, ela é histórica para o Brasil. Vossa Excelência era presidente desta casa quando nós aprovamos a reforma do consumo, lá no finalzinho de julho. Olha como as coisas coincidem. Há um ano atrás, nós estamos votando a reforma, o início da reforma da renda, no mesmo período de julho, ainda que seja na comissão especial. Tem essa emenda porque ela prejudica, ela é desumana contra os mais pobres. Está encerrada a votação. Opa! A maioria falou? O que foi que falou pela maioria? Porra. Não, acabou. Não, tem mais não. Primeiro. Tem mais não. Sim, 25 votos, não, 5 votos. Aprovada a matéria destacada, fica mantido o texto do relator. É isso aí, gente. Mídia Ninja, importante aqui para a gente poder seguir. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.